Estamos dando início a mais um encontro, mais uma fraterna comemoração do Espiritismo no Instituto que busca estudá-lo aprofundadamente. E aqui nós rogamos a todos os nossos mestres queridos que estão conosco, que nos ajudem agora a nos dirigirmos, pequeninos corações ainda, ao nosso Mestre Jesus, para que de teu coração, Mestre, saibamos mais uma vez receber as bênçãos de tua misericórdia, de tua paz e de tua luz. Desce, Jesus, por sobre toda a humanidade, o manto de tua resiliência, de tua compaixão, de tua misericórdia, por sobre todos os nossos irmãos que enfrentam duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Abençoa ainda, Jesus querido, os nossos mentores do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, todos os mentores dos nossos irmãos em ambos os planos de existência e das instituições que estejam referenciadas agora ao ICEB, também possam receber as claridades da tua mente e as vibrações de teu coração. Muito especialmente, Jesus, nós te rogamos bênçãos por sobre o nosso querido Cláudio Conte, irmão querido, amigo, que vai nos trazer ainda mais uma vez, o fruto de seus estudos aqui para a nossa apresentação hoje. Fica conosco hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Bem, nós estamos então já com o nosso querido Cláudio Conte, que é doutor em engenharia nuclear, com pós-doutorado em física, é divulgador espírita, expositor do ICEB, apresenta o estudo do livro A Gênese na TV Nova Luz e é escritor. Cláudio Conte vem hoje refletir conosco sobre a estrutura psíquica segundo o ponto de vista da psicologia e da física, que é um bloco de estudos nessas áreas, e hoje ele vai nos trazer a estrutura psíquica da mediunidade. Cláudio, obrigada outra vez, somos todos ouvidos. Paz e luz a todos nós. Muito obrigado, Nádia, obrigado ao ICEB pela oportunidade de apresentarmos aqui o fruto dos nossos estudos. Sejam todos muito bem-vindos e que a paz do nosso mestre possa continuar conosco. Como a Nádia já apresentou, nós falaremos hoje sobre a estrutura psíquica e mediunidade. Então, a mediunidade ela tem vários matizes, mas quando nós pensamos nessas várias matizes, que é a aplicação, na verdade, desses princípios, nós necessitamos compreender um pouco mais os processos envolvidos na mediunidade. E o processo envolvido está relacionado muito com a nossa mente, ou é basicamente a nossa mente. Porque, apesar de falarmos muito sobre mediunidade como uma coisa assim, fora do normal, mas o que nós chamamos de mediunidade é a comunicação mais básica entre espíritos. Só que nós, no nosso nível evolutivo, na nossa condição de encarnados, nós obliteramos, de alguma forma, esses processos. E eles só surgem em determinadas condições, e aí nós tratamos como algo fora do normal. Mas, se pensarmos assim com cuidado, nós podemos conceber que fora do normal é a forma como nós nos comunicamos, essa forma tão grosseira, porque espíritos se comunicam através de processos mentais. E a mediunidade é uma comunicação entre espíritos através dos processos mentais.
Então, nós falamos há 2 meses atrás sobre energia psíquica, onde nós trouxemos a questão da mente de uma forma mais detalhada, e hoje nós abordaremos uma aplicação dessa energia psíquica, que é a estrutura psíquica e a mediunidade. Uma distinção importante de fazermos quando nós falamos em mediunidade é a distinção entre desenvolvimento mediúnico e educação mediúnica. Muitas vezes nós confundimos uma coisa com a outra. O desenvolvimento mediúnico não necessariamente está relacionado ou traz em si, melhor dizendo, no processo, a educação mediúnica. São 2 coisas distintas que deveriam ser trabalhadas concomitantemente, mas algumas vezes nós não vemos isso, nós vemos muito desenvolvimento e pouca educação mediúnica. O desenvolvimento está relacionado com a capacidade mediúnica do indivíduo, então desenvolver a capacidade liberar os processos energéticos da mente, perispírito e corpo físico, para que se possa cada vez mais promover fenômenos mais adequados, mais coesos, certo? Porque o desenvolvimento não significa uma alta potencialidade, mas também em termos de qualidade, não apenas diversidade, e nem capacidade em si, mas em qualidade, capacidade no sentido de qualidade. Então, desenvolvimento mediúnico é a qualidade dessa comunicação mediúnica. Enquanto que a educação mediúnica está relacionada com controle. Então, nós temos que, para desenvolver a mediunidade com uma qualidade, é preciso a educação, certo? Agora, é possível desenvolvimento mediúnico em termos de potencialidade, em que não necessariamente está relacionado a uma qualidade e muito menos uma educação mediúnica. O trabalho de desenvolvimento do médium, ele precisa ser realizado em várias frentes. E qual o motivo dessa educação mediúnica? É para trazer a estabilidade mental necessária para uma determinada qualidade, ou uma qualidade satisfatória das comunicações mediúnicas. Sem a estabilidade mental, a comunicação mediúnica não tem a qualidade necessária, podendo, sim, ela ser ampla, ser profunda, mas sem uma qualidade, certo? É mais em termos de quantidade do que qualidade em si da comunicação mediúnica. Porque uma alta capacidade mediúnica atrelado a uma baixa educação mediúnica, isso significa perturbação para o médium. Então, muitas vezes, nós vemos médiums em estado de perturbação porque desenvolveu, então, ou quando não é natural, ele desenvolveu, porque às vezes o médium já inicia o processo com uma alta capacidade mediúnica, sem a necessidade desse desenvolvimento. E a baixa educação mediúnica, aí vai levar a uma perturbação do médium. Então, quando nós vemos médiums que trabalham num determinado tempo, não estou falando daquele iniciante. O iniciante, a perturbação é natural, é normal, certo? Porque ainda não tem a educação mediúnica necessária. Então, esse médium vai ali conviver com um nível de perturbação. Mas, a partir do momento que já tem um tempo suficiente para uma educação, se o médium está perturbado, é porque ele não foi devidamente educado. E essa educação mediúnica não está atrelada apenas à prática mediúnica, mas ao entendimento em si. Não é praticando, é entendendo o processo, certo? Claro, que é aliado à prática mediúnica. Mas a prática em si, apenas a prática, não. A prática vai levar a uma alta capacidade mediúnica, apenas. E aí nós vemos mediunidade ou médium em 3 níveis. O primeiro é como medianeiro. Então, a interpretação comum do médium
que ele é medianeiro, isso é uma função do médium. Certo? Qual é a função do médium? Ser medianeiro. Então, essa interpretação de médium como medianeiro descreve apenas a função desse médium. Agora, nós temos o médium como descentralização dos elementos constitutivos. Isso é a nível material. Então, para todo e qualquer processo mediúnico, é necessário, ao menos, um afrouxamento dessa ligação de perispírito e corpo físico. Espírito, perispírito, corpo físico. Mais precisamente, perispírito e corpo físico. Então, a partir do momento que há uma manifestação mediúnica, desde as mais simples até as mais complexas, é fundamental, ao menos, esse afrouxamento. Certo? E o afrouxamento acontece quando o médium mantém sua consciência, certo? Mas ele percebe os fenômenos mediúnicos. Para os fenômenos de maior qualidade de comunicação mediúnica, aí o médium vai entrar em um estado de transe e nós temos um desdobramento mais intenso do que esse simples afrouxamento. Mas, de qualquer forma, é sempre a nível material, seja qual for, certo? Para mesmo o fato de eu ver um espírito, o perispírito de um espírito, mas eu aqui ainda mantendo minha consciência, isso significa que parte do perispírito afrouxou, né, com relação ao corpo físico. E um terceiro nível para a mediunidade, para a caracterização do médium, é um alto grau de permeio entre as regiões da estrutura mental. Então, aí nós já temos médium, entendimento de médium a nível mental. Então, nós temos médium como função, como nível material e como nível mental. Para todo esse processo mediúnico, desenvolvimento e educação, aí nós estamos falando desse terceiro nível, que é a nível mental. A educação ela se dá a nível mental, porque o controle mental é que vai controlar os processos de afrouxamento ou transe mediúnico. Quando ele fala desdobramento, vamos falar de transe mediúnico. Ou então controle do transe mediúnico para que a comunicação ela transcorra de uma forma tranquila e fidedigna, né? O melhor possível, é claro. Nós vamos, né, nesse nosso estudo, abordar principalmente esse terceiro nível. Vamos falar dos outros dois, mas o foco mesmo será esse terceiro nível, que é a nível mental, que está mais relacionado com o título do nosso estudo de hoje. Médium como medianeiro, nós encontramos a definição no Livro dos Médiuns, onde Kardec diz que médium é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Então, nós vemos bem uma definição em termos de função. O que o médium faz? Ele é um intermediário entre os espíritos e os homens, certo? Quando nós vamos a nível material, como descentralização dos elementos constitutivos, isso nós encontramos no livro Médiuns e Mediunidades, ditado pelo espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Franco. Em determinado momento, eles citam, ou Viana de Carvalho, melhor dizendo, cita o pesquisador Gustave Gelley. Então, Gustave Gelley foi um psiquiatra, está lá embaixo do slide, e pesquisador francês, que nasceu entre 1868, desencarnou em 1924, então é ali no pós-vinda da codificação, e ele foi um dos mais notáveis pesquisadores no campo das materializações. E aí ele disse o seguinte, que os médiuns são pessoas cujos elementos constitutivos são capazes de, momentaneamente, ser descentralizados. E quando nós vemos essa definição de médium, do elemento constitutivo e ser descentralizados, nós vemos já aí uma necessidade da ação mental, porque o processo de descentralização ele é muito similar
ao desdobramento durante o sono, em que nós temos um estado alterado de consciência, promovendo, então, uma separação, certo? Separação entre aspas, entre perispírito e corpo físico. Então, o processo de desdobramento no sono é um processo mental. E o processo de descentralização desses elementos constitutivos no transe mediúnico também é um processo mental. Então, porque, apesar de nós fazermos essa distinção, falarmos muito em questões materiais, mas todos os processos eles são basicamente mentais, né? Ou fundamentalmente mentais, seja ele qual for. Então, não tem um processo material puro. Nós são processos mentais em que muitos deles atuam na matéria. E aí nós vemos o efeito na matéria e, por isso, consideramos como um processo material. Mas, fundamentalmente, são todos processos mentais. E, como alto grau de permeio nos limites da psique, nós vemos, né, esse livro que eu escrevi, está disponibilizado no meu site, que é o www.ccconte.com, que é biografia de um médium, em que eu relato minha experiência com a mediunidade desde o início, ou basicamente o início, certo? Em que, em decorrente de todos os nossos estudos relacionados com mediunidade, nós temos que a mediunidade seria a capacidade apresentada por certas pessoas de possibilitar o permeio de conteúdos que adentram uma região do inconsciente, oriundos de uma inteligência estranha, estranha no sentido de não ser o próprio espírito, para o consciente, e sendo desta forma exteriorizados. Então, em outras palavras, nós temos conteúdos de um outro espírito adentrando na região do inconsciente do médium, e esses conteúdos, a partir do momento que são processados de alguma forma, eles passam para a região do consciente e então são exteriorizados na forma da comunicação mediúnica. E isso será válido para qualquer processo, psicofonia, psicografia, incorporação, qualquer processo que possamos imaginar, nós temos o processo fundamental acontecendo, certo? Que é a interação entre mentes. Mente do médium, mente do espírito comunicante, elas interagem na região do inconsciente, e aí, então, depois de a informação ser processada, ela é transferida para o consciente, e aí, então, exteriorizados. O que causa perturbação no médium são esses processos acontecendo, informação passando de uma região da sua estrutura psíquica para outra região. Então, quando nós falamos em educação mediúnica, é uma adequação do médium ter aceitação desses processos para que eles ocorram sem que o médium se moleste. Porque conteúdos passando de uma região da mente para outra região da mente, elas são altamente perturbadoras quando o espírito não está acostumado a este processo em si. Então, o que leva à perturbação é essa falta de controle desse processo, de aceitação, e aí deixar o processo fluir. Porque, naturalmente, o espírito tende a frear o processo, certo? Então, a educação mediúnica ela está relacionada ao aprendizado do médium de permitir que esses processos, essas transferências de informação entre regiões do inconsciente, ocorram sem que o médium tente frear esse processo. E é essa tentativa de frear o processo que causa um alto grau de perturbação. Tá? E isso está muito relacionado com as enfermidades mentais. Muitas das enfermidades mentais são conteúdos de uma região passando para outra região,
só que são sem controle. Então, na enfermidade mental, isso acontece sem controle. Na mediunidade, é passível de ser controlada a partir do momento que o médium seja adequadamente educado para que isso ocorra. É claro que nós vamos trabalhar esse conceito tanto com a codificação kardeciana e a psicologia junguiana, tá? Então, só para saber que aqui eu me coloquei como referência, mas nós vamos trabalhar isso com a codificação kardeciana. Então, como alto grau de permeio ainda, os médiuns apresentam maior permeabilidade nos limites das regiões da estrutura mental. Então, o que faz um indivíduo ser médium ostensivo e o outro médium não ostensivo, porque médium todos nós somos, porque essa comunicação é a mais básica entre espíritos, mas o que faz um ser ostensivo e o outro não é essa maior permeabilidade. Todos nós temos uma permeabilidade desses limites, tá? Mas os médiuns em si, eles apresentam uma permeabilidade bem maior do que os outros. E os médiuns com maior potencialidade são aqueles que apresentam maior permeabilidade, tá bom? Além dessa permeabilidade, nós também temos maior flexibilidade nos limiares energéticos da psique. Então, o que promove o transe mediúnico é decorrente dessa flexibilidade dos limiares energéticos. Então, a educação mediúnica, ela também deve contemplar o aprendizado do médium a controlar essa flexibilidade, permitindo, então, uma alteração dos limites energéticos que possibilita entrar no transe, certo? E possibilita entrar no transe e também possibilita sair do transe. Então, o médium pode controlar isso através da educação de controle desses limiares energéticos. Então, não é quando o espírito quer chegar ou quando o espírito quer sair. É quando o médium permite que o espírito se comunique e quando o médium decide que chegou ao final a comunicação, ele pode sair do transe também, tá? E isso permite um controle maior do médium, especialmente quando lidando com espíritos perturbados. Quando estamos lidando com os mentores, o processo é muito mais simples, porque eles nos auxiliam na condução desses processos, né? Mas quando lidamos com espíritos perturbados, aí demanda bem mais a educação do médium em si para controle desses processos. No livro dos médiuns, no capítulo 19, tem uma comunicação de Erasto e Timóteo. E aí eles sobre o papel dos médiuns. E eles dizem o seguinte: com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Então, aqui nós temos o conceito de comunicação mais básica entre espíritos, porque essa comunicação instantânea de espírito a espírito é a faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Então, enquanto espíritos, nós nos comunicamos dessa forma. Quando o espírito está encarnado, ligado ao corpo, então o corpo exerce uma ação na mente. Então, que dificulta esses processos. Por isso que nós consideramos a mediunidade como um processo fora do comum. Mas não, o fora do comum é o não médium, certo? Essa não comunicação de espíritos de espírito a espírito. Isso é o nosso ponto de vista, né? Médium nós temos como uma coisa normal, mas não, o anormal sou eu, por exemplo, que não sou médium, não me comunico com espíritos dessa forma. É claro que se eu não fosse um médium ostensivo, quando eu me usei como exemplo. Nesse caso, aqui que é interessante,
encontramos no cérebro do médium. É óbvio que aqui nós não vamos interpretar cérebro como órgão físico, porque nós sabemos, né, enquanto espíritas, que o acervo do espírito não está no cérebro, porque senão na desencarnação o acervo permaneceria junto ao corpo, quer dizer, desapareceria, né? E nós seguiríamos a nossa vida sem o nosso aprendizado, que não faz muito sentido. Então, nós sabemos que o acervo, o aprendizado do espírito, tudo que ele vivenciou, não está no órgão físico. Então, mas precisamos sempre lembrar a época que eles trouxeram essa informação. Então, já colocando numa terminologia mais atual, então, nesse caso, encontramos na mente do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra, que lhe corresponda. E isso quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. Então, nós vemos aqui nessa comunicação de Erasto e Timóteo que o que eles utilizam é a comunicação mais básica entre espíritos, que é instantânea de espírito a espírito, e eles atuam nesse material do espírito que está na mente, que é o receptáculo de toda a vivência do espírito em si. E, como nós falamos, esse é o processo básico da comunicação mediúnica, seja qual for o tipo. Por isso eles falam ali, intuitivo, semimecânico, inteiramente mecânico, e isso vai ser válido para psicografia, psicofonia, né? Qualquer comunicação que possa imaginar. Inclusive nos fenômenos físicos. Nós temos uma tendência a colocar os fenômenos físicos fora desse meio aí. Mas, inclusive, nos fenômenos físicos, o processo é o mesmo. Tá? Porque o médium tem uma participação no processo físico e, por isso, precisa, sim, dessa comunicação. E eles falam o seguinte, o vosso cérebro, quer dizer, a nossa mente, está frequentemente em inextricável desordem. Então, a minha mente é uma bagunça só. E a mente de vocês também, certo? É uma bagunça só. E aí, eles têm uma dificuldade de transitar por essa bagunça, né? Vamos imaginar um espírito comunicante, não um espírito, né, perturbado, mas um mentor, já com a mente mais alinhada, e ele precisando, então, né, transitar por essa mente perturbada ou em desordem. E não só difícil, como também penoso se nos torna mover-nos nos dédalos dos vossos pensamentos. Então, o processo de educação mediúnica, e aí por isso nós salientamos a educação mediúnica muito mais importante, se é que podemos dizer assim, do que o desenvolvimento mediúnico, porque a educação mediúnica também está relacionada com a adequação mental. Uma ordem de algum nível para que os espíritos possam transitar com maior facilidade. E a fidedignidade da comunicação, ela está relacionada com a ordem que o médium consegue estabelecer na sua mente. Porque o espírito consegue mais facilmente e mais eficazmente organizar a informação no cérebro do médium. Tá? Então, a educação mediúnica também está relacionada com isso. Um ponto que é fundamental na educação mediúnica do médium, mas infelizmente não é uma prática que nós vemos nas casas espíritas, é o contato do médium com seu mentor. Trabalho de médium com mentor. Isso é algo que, né, muito poucos trabalham. Porque a mente é altamente indutiva. Então, quando o médium
se acostuma a entrar em contato com seu mentor, que tem uma mente mais organizada, por um processo de indução, o mentor organiza a mente do médium. E durante o contato, e o médium se acostuma a isso. A mente do médium, a partir do momento que esse contato vai sendo repetitivo, essa mente do médium vai cada vez mais se adequando a essa organização, induzida pelo mentor. E aí, a partir do momento que ele já se acostumou com esse contato com o mentor, toda e qualquer comunicação mediúnica, antes que aconteça, ele interage com o mentor, que, por indução, vai organizar a sua mente de alguma forma. Tá? Eu sei que o tema, né, ou melhor, o jargão comum, é que mediunidade é com Jesus, mas mediunidade é técnica, certo? Mediunidade é técnica. Então, uma boa prática mediúnica, ela demanda técnica. Por isso que nós encontramos bons médiuns que não necessariamente têm uma prática, né, com um viés religioso, porque quando nós falamos de mediunidade com Jesus, nós estamos falando de um viés religioso, e eles, mesmo assim, conseguem, né, um trabalho adequado, porque mediunidade é técnica. Agora, quando nós vamos fazer algum trabalho, ou os trabalhos mais relacionados com as nossas práticas espíritas, aí, então, nós vamos trazer toda aquela componente relacionada com o espiritismo. Nesse sentido, nós temos mediunidade com Jesus. Quando a mediunidade, a prática mediúnica está relacionada com as necessidades espíritas. Quais são as necessidades espíritas? Atendimento a irmãos desencarnados em sofrimento. Tá? Nesses momentos, sim, porque demanda a caridade para esse trabalho de contato com esses irmãos. Porque é um trabalho difícil, é um trabalho árduo e que demanda a educação do médium para que seja saudável para o médium. Tá? Entrar em contato com os irmãos desencarnados em desarmonia, em desalinho, e nós temos vários graus de desarmonia, desde os enfermos, até desde os confusos, passando pelos enfermos até os obsessores e suicidas, nós temos, né, processos mediúnicos que demandam muito do médium. Aí, então, nós temos essa mediunidade com Jesus. Mas, quando nós falamos de mediunidade pura e simplesmente, nós estamos falando de técnica. Certo? Mediunidade sem técnica não é uma mediunidade saudável. Não trará consequências benéficas para o médium. E nós já conhecemos alguns médiuns que, né, em uma demanda grande de trabalhos mediúnicos, faltando a técnica, eles acabam passando por dificuldades muito sérias. Mas as pessoas não correlacionam uma coisa com a outra. Tá? A questão é essa, não correlacionam uma coisa com a outra. Falta de técnica com consequências desagradáveis. Então, não tem como. Mediunidade é técnica. Se eu não sei a técnica, eu não farei um trabalho mediúnico adequado. Haverá consequências? Sim. Seja para o espírito que está sendo atendido através do médium ou para o próprio médium. Como descentralização dos elementos constitutivos. O desdobramento é de natureza energética, mas o processo se origina na mente. Certo? Transe mediúnico, o processo se origina na mente. Desdobramento, quando nós dormimos, o processo se origina na mente. Porque quem controla espírito, ou melhor, perispírito e corpo físico, é o espírito, através do elo, né,
de comunicação, que promove a comunicação, que é a mente. O médico, o físico quântico médico, o Amit Goswami, no livro Médico Quântico, ele não é médico, ele é um físico quântico. Ele diz o seguinte: Rupert Sheldrake foi um biólogo e escritor. Ele é tido como o criador da hipótese dos campos mórficos. Esses campos mórficos são nosso perispírito, tá bem? De todas as camadas do perispírito. Mas ele diz uma coisa interessante, porque ele resume de forma assim, mais clara toda a teoria por trás de perispírito e corpo físico. Sheldrake teorizou corretamente a função do corpo vital, ou podemos dizer o nosso perispírito. Ele fornece a matriz para a estruturação da forma física, tá? Isso é informação que nós conhecemos. Os órgãos físicos são as representações das funções do corpo vital. Isso muitos não consideram, que o perispírito ele apresenta os mesmos órgãos do corpo físico. Certo? Muitos não consideram isso, mas é uma verdade. Como a manutenção do corpo ou reprodução. Os chakras, ou para nós os centros de força, são os lugares do corpo físico onde a consciência produz simultaneamente o colapso do corpo vital e do corpo físico. Nesse processo, a representação do corpo vital se transforma em corpo físico. O que isso significa? Que a ação da nossa mente ela está mais direcionada, não apenas, mas mais direcionada aos que costumamos chamar de centros de força. Tá? E nessa ação é que há esse colapso, significa a formação, a estruturação do perispírito e do corpo físico, com todas as suas componentes. Tá bem? Claro, dependendo de qual local o espírito está se manifestando. Para nós, né, no nosso corpo físico. Então, o que nós temos? Cláudio, só um pouquinho, por favor. Volta ali um pouquinho. Quando você diz ali na penúltima linha, eu vejo que essa é uma questão da tradução. Mas pela tradução não fica muito claro que nesse processo a representação do corpo vital se transforma em corpo físico. A representação se transforma? Veja bem, Nádia, esse aqui não foi colocado por uma espírita, tá? É o que nós falamos. Amit Goswami é um físico quântico, no livro Médico Quântico, e Sheldrake é esse biólogo. E ele, inclusive, foi tido como o criador da hipótese do campo mórfico. Isso significa que é a abordagem dele. Sim, mas como se dá? Porque, sendo representação, como é que a representação se transforma? Por causa de uma função psíquica. Quando a gente fala em representação, é algo não material. Certo? Então, essa representação é uma função psíquica. A formação ou estruturação do meu perispírito, do meu corpo físico, ela ocorre através de uma função psíquica. A mente em si, ela tem várias funções. Nós já vimos aqui que o espírito é uma estrutura com funções. Certo? Dentre essas funções do espírito, nós temos a mente. E a mente, ela cumpre várias funções. Tá? Nós podemos, numa abordagem mais completa, que nós já apresentamos no ICEB em algum ano por aí, né? Não lembro mais em que ano, em que nós falamos a função psíquica como uma resultante. Então, o meu nível evolutivo ele se expressa através da resultante da minha função psíquica, em que engloba todas as funções. Certo? Várias funções e eu tenho uma resultante. É igual matemática. Sim, feita essa você tem várias funções e você tem a resultante. Sim. Essa função psíquica... Só um instantinho. Feita essa
essa ressalva quanto à tradução, então é de se entender que o mecanismo através do qual a mente realiza uma representação é esse mecanismo que promove essa transformação. É isso? Olha só, Nádia, precisamos pensar, vamos sair então da Lídia espírita, né? Porque você está se focando lá no que Sheldrake falou, em que não é uma terminologia espírita. É essa distinção que a gente precisa entender onde nós vamos transitar, certo? Uma coisa é na Lídia espírita, então eu traduzo aquilo para a Lídia espírita e vamos falar a estruturação de perispírito e corpo físico, tá bem? Mas eu não falei sobre isso agora. Eu estou me detendo na questão e também estou me circunscrevendo, digamos assim, ao Sheldrake. Pois é, então nós vamos na representação. É o uso das palavras. Eu entendo, Nádia. Então vamos sair da Lídia espírita. A questão que temos é o seguinte: quando ele fala uma representação, tá? Quando eu falo Lídia espírita, também quero esclarecer que é do movimento espírita, não é da codificação espírita, tá? Porque na codificação espírita é muito mais próximo do que Sheldrake fala, ou melhor, Sheldrake fala mais perto da codificação, porque a codificação veio primeiro, do que a interpretação do movimento espírita. Tá bem? Se vamos tratar assim, aí a gente... Para deixar claro o processo, porque às vezes eu não gosto de falar esse tipo de coisa que as pessoas se molestam. Mas o movimento espírita tem uma interpretação sobre perispírito e corpo físico que é muito limitada. O que não está na codificação. Na codificação traz uma abordagem que Sheldrake interpretou muito melhor. Tá? Porque ele vai, claro, trabalhar de acordo com o que a ciência diz. Porque nós já vimos, também já trabalhamos aqui no ICEB, a questão da realidade. Que nós já vimos que a realidade não é da forma como nós consideramos. A tradução do movimento espírita para perispírito e corpo físico, ele é uma interpretação muito mais material, né, como se a matéria tivesse uma existência própria, do que a interpretação de Sheldrake, do que a interpretação que está na codificação. Então, perispírito, corpo físico, eles são apenas interpretações dessa função psíquica. E aí, quando você fala em função psíquica não tendo uma representação intrínseca na matéria, aí nós temos o termo que ele usa ali, uma representação, porque essa representação é mental. O que ocorre são processos mentais. Então, por isso que ele trabalha essa representação que vai levar esse corpo vital e esse perispírito e esse corpo físico. Em que não necessariamente... Esses Nádia, termos agora tornam mais claro. Não necessariamente é essa grande questão, que não necessariamente nós temos corpo físico e perispírito da forma material como nós interpretamos. Certo? O que não é... Codificação. Oi? Isso está na codificação. Então, essa sutileza. Então, quando ele fala em representação, nós estamos falando em atrelamento da função psíquica numa certa direção. Sim, e aí o que acontece? Olha só, ainda há pouco eu usei assim, fenômeno de representação, fenômeno psíquico, e você não acolheu bem esse termo. Por isso Desculpa, mas eu não lembro de você ter usado esse termo. Fenômeno, tá? Sim, falei. Está gravado já. Está tudo bem. Vamos em frente. Eu não lembro aqui. Vamos em frente. A grande questão é, Nádia, que eu não queria entrar nessa linha de nós começarmos a trabalhar a realidade, porque realidade nós já trabalhamos em outro estudo. Nós já falamos sobre a realidade.
E aí, se trouxer aquele estudo para cá, aí você vê que perispírito e corpo físico, eles não são da forma como nós interpretamos, ou o movimento espírita interpreta. E está muito mais em acordo com essa interpretação de Sheldrake, que é a mesma interpretação que André Luiz faz no livro Evolução em Dois Mundos. Tá? Com outras palavras, mas é a mesma interpretação de André Luiz, onde que ele vai falar em corpo vital, que é o perispírito, o corpo fisiopsicossomático, né, reflete o corpo mental, e o corpo físico vai refletir esse corpo fisiopsicossomático. Tanto é que André Luiz nem usa o termo perispírito, ele usa esse corpo, né, fisiopsicossomático, em que ele coloca o psico, né, coloca a mente nesse processo. Porque quando nós vamos para essa interpretação, Nádia, por isso que eu não queria entrar, que a questão de transe mediúnico, isso tudo toma outro viés. É outra abordagem quando nós levamos para esse lado de função psíquica e, né, uma representação. Aí tudo entra para um outro viés. E que, né, não necessariamente ficaria inteligível em um estudo de 1 hora apenas. Tá bom? Vamos em frente. Então, nessa função psíquica é que vai repercutir a estruturação do corpo do perispírito e do corpo físico. Então, nós vemos que ligação entre espírito, perispírito e corpo físico, eles são ligações mentais. Tá? Então, laço fluídico, que é tido também como matéria, ele não é matéria. É uma componente que isso tudo nós já apresentamos no ICEB em algum momento, né? Em que nós falamos fizemos um estudo bem completo no ICEB, falando sobre esse laço fluídico, falando como uma partícula virtual. Então, laço fluídico nada mais é do que partículas virtuais que representariam ou fariam essa função nessa ação mental. E aí nós temos, né, essa potencialidade mediúnica residindo nessa função psíquica, porque é a função psíquica que vai fazer esse controle entre perispírito e corpo físico. Então, um entendimento que muitas vezes se tem é que a mediunidade em si, ela está no perispírito ou no corpo físico, depende de quem está falando. Mas a potencialidade mediúnica, ela reside na função psíquica. Então, o médium ostensivo, ele traz em si, na sua estrutura mental, uma função particular dessa mente, que possibilita esse controle mais minucioso ligação entre espírito, perispírito e corpo físico, viabilizando essa dissociação controlada quando necessário. Então, como a mediunidade reside na função psíquica, o seu desenvolvimento e a educação mediúnica demandam prática e entendimento das técnicas envolvidas no processo. Então, né, nós temos o conjunto, não tem como ser uma coisa diferente da outra. Infelizmente, nós vemos as pessoas trabalhando em prática, sem trabalhar nas técnicas envolvidas. Tá? Infelizmente, é isso que nós vemos ao longo da nossa vida, em casas espíritas, como médiuns, como trabalhadores na mediunidade, em que o entendimento dessas técnicas elas são muito acanhadas, infelizmente. E também essa questão de trabalho com mentor, é algo que nós não vemos isso, um trabalho em massa com os médiuns em si. Um ou outro trabalha com mentor, é aqueles que são considerados como os dirigentes ou médiuns principais e por aí vai. Como alto grau de permeio dos limites da psique, a estrutura psíquica
ela consiste de várias regiões e vários conteúdos. Então, o que nós denominamos de mente corresponde a uma estrutura mental complexa, composta de numerosas regiões e numerosos conteúdos. E a nossa mente, ele é um processo dinâmico que nunca entra em repouso. Interagindo incessantemente tanto os conteúdos entre si, como com outras mentes. Então, isso é uma constante na nossa vida, seja acordado, seja dormindo. Nossa mente está ativa, por isso que tem o conceito de que o espírito não dorme, porque a mente está sempre ativa e está sempre interagindo com outras mentes. Por isso que todos nós somos médiuns em algum grau, e é por isso que é a comunicação mais básica entre espíritos. Jung, e aí eu preciso, como já são 9h26, eu preciso começar a correr aqui com o material. Jung, ele dividiu a estrutura psíquica entre consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Nós também, né, vamos passar muito superficial sobre isso, pela falta de tempo, mas nós já falamos isso no ICEP. Nós já falamos tudo isso no ICEP em maiores detalhes. Então, apenas para, né, sabermos no inconsciente coletivo, que no final não tem nada de coletivo, é o acervo do espírito, nós encontramos conteúdos que Jung define como arquétipos e instintos. No inconsciente pessoal, nós temos os complexos, e no consciente, nós temos o ego. Então, tudo que eu faço é através do meu ego. É o ego que faz a ligação do espírito com o corpo. Por isso que em qualquer comunicação mediúnica, o conteúdo precisa chegar ao consciente para ser exteriorizado através do ego. Além disso, essa nossa mente ela é mais complexa do que podemos imaginar. Jung ele vem falar para nós sobre o sujeito secundário. E ele diz o seguinte: por definição, isso seria colocar uma consciência no inconsciente. Isso quer dizer que nós temos mais de uma consciência. A nossa consciência, o que nós chamamos de consciente, está relacionado com o meio em que nós estamos nos manifestando. Então, eu aqui estou me manifestando para vocês através de uma região da minha mente, que eu chamo de consciente. Quando eu durmo e desdobro, esse consciente passa a ser inconsciente. E uma outra região do meu psiquismo toma a função de consciente, que também vai ter um ego associado. E isso aqui Jung chama de sujeito secundário. É claro que aqui nós estamos fazendo a correlação entre o que Jung diz e o que a doutrina espírita diz, tá? Então já estamos misturando os dois. Não é nem só uma coisa, nem outra coisa. Quer dizer, na verdade, é basicamente doutrina espírita corroborada pelo que Jung fala, né? Então, o que nós chamamos de consciente é o que chega até nós através dos nossos órgãos corporais. Então, quando nós falamos naquela função psíquica, e aí nós vamos ter a representação, que vai fazer o colapso em corpo físico e corpo vital, nós temos ali a definição de qual região do psiquismo é que vai, através de qual região do psiquismo é que o espírito vai trabalhar. Então, no final é isso. Tá? Não vou voltar, que são muitos slides para voltar. Mas ali, quando nós falamos em função psíquica, é esse controle. Você vai trabalhar com essa região do consciente. Então, nessa região do consciente, vai corresponder a uma estrutura, que é o meu corpo físico. Quando eu desdobro, aí vai corresponder a uma outra região do meu consciente, né? do meu psiquismo, que vai fazer a função de consciente, e aí vai estruturar ali o meu perispírito, que ele chama de colapso de onda, né?
Por colapso de onda, nós vamos interpretar como um reconhecimento de algo pelo espírito como se fosse uma estrutura material. Então, colapso de onda, em linhas gerais, é isso que significa. Eu sei que começamos a falar rápido e muita coisa pode não fazer sentido, mas eu peço que depois, né, quem ficar faltando assim o entendimento, que ouça novamente o estudo, que vai ficar gravado, para uma melhor, né, sedimentação de algum conceito. E isso fica bem claro na questão 423 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos perguntam por que nós não nos lembramos sempre dos sonhos. Aí tem uma colocação ali que eu deixei em cinza, e aí, mas para nós, no momento que interessa esse final. Como é pesada e grosseira a matéria que compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, o que nós chamamos de consciente está relacionado com os órgãos corporais, ou órgãos perispirituais, né? Dependendo dessa região. E aí nós voltamos lá à nossa função psíquica, nessa definição de como vai ser trabalhado, onde o espírito vai atuar, para a estruturação do seu corpo correspondente, seja o corpo vital, ou perispírito para nós, ou o corpo físico. Tá certo? E aí, então, o espírito vai trabalhar com aquele conteúdo, com aquela região. Lembrando que em médiuns e mediunidades, Viana de Carvalho ele diz o seguinte: a linha divisória que assinala a transferência do estado paranormal para o patológico é muito sutil, dando margem à crença de que alguns níveis de consciência mística sejam confundidos com distonias esquizofrênicas. E por que ele diz isso? Porque os processos são semelhantes entre a esquizofrenia e a mediunidade. O que faz de uma ser uma enfermidade e a outra não? É que uma é passível de ser controlada pelo médium, enquanto a outra não. Certo? Não se controla através da educação mediúnica. Só que um médium, dependendo da sua capacidade mediúnica, se não educa, né, através desses processos repetitivos, sem a educação, sem o controle adequado, acaba se transformando em uma patologia. Tá bem? Por isso que nós, ao longo da nossa vida como médium, nós sempre batemos na mesma tecla. É necessária a educação mediúnica, o controle do processo mental, para que aquilo não se transforme em uma enfermidade. Porque as pessoas elas não conseguem depois perceber a correlação entre uma prática mediúnica ao longo da vida ou ao longo de algum tempo da vida, mas uma prática mediúnica de forma inadequada com a patologia que surge. Tá? Não se faz essa correlação. Mediunidade é técnica e a mediunidade ela precisa ser encarada como um procedimento que demanda técnica. Aqui eu traria algumas considerações gerais, mas que no momento eu não vejo assim grandes necessidades. Como já estamos na nossa hora, então nós preferimos parar por aqui, né, e deixarmos o tempo disponível para debate e esclarecimento de alguma dúvida que porventura tenha ficado. Pois é, Cláudio, o ICEP agradece mais esse estudo da sua parte, sempre aqui muito bem-vindo. Nós não temos nenhuma participação aqui, e de resto eu já fiz a minha observação, mas quero acrescentar, por exemplo, que do ponto de vista, nós estamos estudando, né, do ponto de vista didático, nós precisamos puxar o fio da meada
de alguns conceitos para que o nosso interlocutor faça pela fenomenologia do fechamento, da fenomenologia do fechamento, nós possamos avançar em aquisição de conteúdos e de processos. Você traz sempre temas assim desafiadores. Então, quando você diz, já falei sobre isso no ICEB, eu mesmo nem lembro em que ano foi isso. Isso aqui é uma coisa muito... Bom, vaga, para dizer vaga, é o óbvio, né? É mais ou menos o que acontece nos julgamentos, quando 20 anos depois, eu estou ciente disso, Nádia, tá? Quando eu falo, eu estou ciente disso. Pois é, o promotor pergunta o que o senhor estava fazendo às 15h10 do dia tal de 20 anos atrás. A pessoa não tem como responder. Então, agora, por exemplo, quando você traz alguns temas interessantes e profundos, é preciso que haja a presença dos elementos fundantes para o raciocínio fluir também para o interlocutor. É só isso. Sim. Não, o que acontece? Eu acredito, pelo menos, que o material que eu trago é suficiente para a formação, para o entendimento do indivíduo no momento. Agora, eu digo que já falei sobre isso em detalhes no ICEB, que é para caso alguém queira aprofundar, aí ele vai buscar, porque esse material está disponibilizado no portal do ICEB. Eu sei que esses estudos estão lá no portal do ICEB. Sim, estão todos. Tá? Pois é, por isso que eu falo, para ele saber, olha, tem esse material lá no portal do ICEB, eu vou procurar. Agora, sobre esse tema específico, nós falamos aqui, né? Eu botei a referência do meu livro, que ele está no meu site, então é só, não paga nada, é só chegar lá no meu site, que é o www.ccconte.com, e baixar Biografia de um Médium. Então, isso tudo está lá escrito em detalhes. Além disso, nós temos uma série de videoaulas na TV Nova Luz, denominado Desvendando a Mediunidade, que também tem muito material lá, fala sobre isso. Além disso, nós temos o livro Desvendando a Mediunidade, que foi publicado pelo... Esse aí com quem vocês trabalham agora? Esqueci. Com quem nós trabalhamos agora? O Carlão. O Carlão veio através de quem? Clube de Arte. Clube de Arte. Então, o livro foi publicado pelo Clube de Arte, tá? Desvendando a Mediunidade. Além disso, em todas as quartas-feiras nós apresentamos estudos, né, sobre temas diversos e fazemos isso em blocos. E nós já tivemos um bloco sobre mediunidade, e que são vários estudos, né, em que nós entramos em detalhes ao longo sobre esses vários temas. O que eu quero dizer com isso? Que aqui nós temos 1 hora só, mas nós apresentamos material, especialmente porque o tema é um tema assim, importante no movimento espírita. Nós apresentamos em 1 hora só o que existe, mas é claro que depende de cada um buscar o aprofundamento, tá? Então, porque, né, aqui só dispomos de 1 hora, mas, novamente, tem um livro no meu site, tem um livro publicado, tenho 25 aulas na TV Nova Luz, e nós temos várias aulas no meu canal pessoal do YouTube sobre mediunidade, em que a gente trata isso em todos os detalhes. Aqui é só para apresentar o que existe. E chamar a atenção que mediunidade é técnica. É fundamental que se trabalhe com técnica e mediunidade. Não deixa apenas, eu estou aqui e a espiritualidade cuida.
Certa vez, uma coisa, né, tantas coisas que nós ouvimos ao longo da nossa vida nos assustam, ou nos assustaram. Certa vez, eu, né, convidei um cirurgião para dar aula sobre corpo humano em um curso de mediunidade, para que as pessoas, no tratamento espiritual, tivessem um mínimo de noção sobre o que é um corpo físico, sobre as estruturas do corpo. E cirurgião, né? Você imagina nós termos uma aula sobre corpo físico apresentada por um cirurgião numa casa espírita, com conhecimento espírita. Isso é uma preciosidade. Alguém vira, levanta o dedo e fala: Cláudio, olha só, eu só tenho que estar lá. Quem tem que saber isso são os mentores. Né? Aí você olha e você pensa o nível de entendimento de muitos numa prática mediúnica. Os mentores são responsáveis pelo meu bem-estar na concepção de muitos, quando não são. Eu sou responsável pelo meu bem-estar. Eu sou responsável pela minha parte do trabalho. E os mentores são responsáveis pela parte deles. Ô, Cláudio, nós temos aqui umas participações pelo YouTube e também por aqui. Dalva e Aldemir Musi perguntam: além dos 7 chakras principais e outros 7, é isso? Da perna, é isso, ô Musi? Além de alguns poucos conhecidos, existe algum livro que fale do assunto e é possível saber quantos existem? Vamos lá. Esses 7 chakras principais é o que se fala. Fala abertamente para Dalva. Dalva, esses 7 chakras principais é o que fala. Porque isso aí foi assimilado de vertentes espiritualistas, tá bem? E as pessoas trazem isso em mente. Não temos menor comprovação de que sejam esses 7, e esses 7 sejam principais. André Luiz, ele fala do principal, que é o coronário, que faz todo sentido. O restante é discutível. Eu, particularmente, não considero nada disso, tá? Mas, para as pessoas entenderem, como a Nádia mesmo falou, às vezes eu tenho que falar coisas de alguma forma para as pessoas entenderem. Então, eu não considero nada disso. Considero só o principal, que é o coronário. O restante eu desconsidero. Por quê esses como principais? Porque o que nós consideramos de chakra... E é interessante que tem em descrição, né? Que o chakra tal é vermelho e que gira para um lado, gira para o outro. Para mim, isso é assim, sabe, uma viagem tão grande que nem sequer merece comentários. Para mim, isso é uma viagem. Aquela questão de dar passe nesses chakras, para mim, desculpa a franqueza, eu sei que de vez em quando eu entro assim, nesses estados de franqueza e depois eu pago o preço por isso. Me desculpe a franqueza, mas essa prática também de passes em chakras também é invencionice. Desculpa o português claro. Só estou me baseando aqui no que a Nádia falou, que às vezes não fica claro para quem está acompanhando. Então, vou usar o português claro. Eu sei que depois eu pago o preço por isso. Mas esses passes, né, nesses chakras, isso é tudo invencionice. Tá? Não existe base para nada disso. Eu sei que arrumam base, mas não tem. O que nós temos é o seguinte, e aí nós já temos algumas bases, que são os pontos de acupuntura. Os pontos de acupuntura, que são uma infinidade, tá? Então, quando você pergunta, tem como saber? Não, não tem como saber. É uma infinidade.
nós podemos considerar os pontos de acupuntura como esses pontos que Sheldrake falou ali só como os 7 principais. Mas são todos esses, porque a ação da mente para a configuração do perispírito do corpo físico, ela não ocorre apenas em 7 pontos, ela ocorre distribuída por todo o corpo. E é o que nós encontramos nos pontos de acupuntura. É uma distribuição por todo o corpo. Tá? Então, se você vai falar ali 7 chakras principais, eu desconsidero isso completamente. Existem chakras principais, se eu for considerar principal, eu vou considerar só um, que é o coronário, e unicamente porque Jesus, através da imposição das mãos, quando ele queria esse passe generalizado por toda a estrutura do indivíduo, ele utilizava a imposição das mãos, certo? Quando ele queria localizado, aí é outra história. Localizado, aí você não tem pontos principais, é onde há necessidade, tá bem? Então, por isso que passes seria muito simplificado se nós seguíssemos o exemplo de Jesus, imposição das mãos, sem ficar com aquela movimentação toda. E já que nós entramos num estado, num estado de franqueza pura, aquela prática de retirada de fluido, aquilo é algo inimaginável. Desculpe minhas palavras, eu sei que depois eu vou ouvir, mas aquilo é inimaginável, aquela retirada de fluido. Não sei onde alguém conseguiu conceber tal coisa e que é repetido, né? Retirado, vamos retirar fluido. Eu não sei como alguém pensa que vai retirar fluido com a mão. Tá bem? E, inclusive, esses pontos principais, que existem médiuns videntes enxergando, vendo, descrevendo tudo isso em detalhes. Simplificando, passe em posição das mãos, como Jesus ensinou. Situações específicas, e por isso é preciso ter muito cuidado, especialmente nos casos de câncer, é preciso muito cuidado nos passes nas situações de câncer, tá? Em que aí se procede local. Nos casos de câncer, nem isso se deve fazer. Tá? Uma colocação local, uma sensibilização local. Nos casos de câncer, não se faz. Vai se trabalhar como Jesus, né? Através da imposição das mãos. Agora, com relação a essas questões de centros de força, simplifique a sua vida. Esqueça tudo isso. Certo? Porque se formos falar mais em detalhes, aí nós temos que entrar nos pontos de acupuntura e daí, de sempre, como nós já falamos, espalhado pelo corpo todo. Tá bom? E ali tem mais uma pergunta, né? Tem mais uma pergunta ali do Aldemir, mas antes eu vou passar aqui com os nossos companheiros do YouTube, agradecendo a você, Abigail Oliveira, que nos cumprimentou e que mandou para você também uma pergunta. Quero saudar também a Maris Moreira. Boa noite para você também, Maris. Abigail Oliveira, o Cláudio, pergunta sobre o mentor, como o médium tem conhecimento? Abigail, sua pergunta ela é de extrema importância. E essa sua pergunta deveria servir de base para todo o trabalho de educação mediúnica. Certo? A primeira pergunta que o médium devia fazer, ou deveria ser apresentado ao médium, que às vezes o médium iniciante não tem nem como formular essa sua pergunta, a primeira pergunta que deveria ser apresentada ao médium, para o médium se fazer é: como, vou até ler para garantir que eu vou ver sua pergunta Então, ela disse sobre o mentor, digna. Como o médium tem conhecimento? Eu tenho acesso aqui, Nádia, que eu estou com o YouTube aberto aqui para mim. Tá bom. Como o médium tem conhecimento?
Esse é o processo inicial. O médium começa a conhecer seu mentor através do contato. Ele não conhece através de uma apresentação, né? Eu sou Cláudio, você é Abigail, muito prazer. É através do contato. Então, o médium, ele começa a conhecer o seu mentor através de uma ação energética, a energia do mentor. Eu sei que é um termo bem assim, místico, tá? Mas é o que é mais semelhante ao que acontece. É através do contato, você vai reconhecendo aquela energia. Só que não é de imediato. Você vai conhecendo, ele vai se apresentando. As comunicações vão se estruturando, você vai percebendo o efeito da presença dele em você, especialmente naquela indução mental, certo? Que ele vai induzir uma organização da sua mente. Uma mente organizada, ela se traduz em bem-estar. E aí você começa a sentir aquele bem-estar. A partir daí, é que você começa a reconhecer aquela energia, entre aspas. Você começa a reconhecer o que a presença do Espírito traduz em você. E dali é só um crescendo. Como se faz isso? Isso é um processo continuado. Toda e qualquer comunicação mediúnica deve sempre começar com contato com o mentor. Então, na educação, isso deve se fazer, até que o mentor comece a se comunicar através de você. Pá. Depois que ele começou a se comunicar através de você, que você já tem um conhecimento bem sólido de quem ele é para reconhecê-lo, aí começa o processo mediúnico com outros espíritos. É claro que a coisa não se dá tão harmoniosa assim, porque nesse intervalo outros espíritos vão se imiscuindo nas comunicações. Mas isso faz parte também para você começar a identificar os vários espíritos. Tá? Então, via de regra, um médium que foi educado, ele sabe de antemão qual espírito vai se comunicar. Se é o seu mentor, se é um mentor, se é um espírito enfermo, se é um espírito perturbado, se é um obsessor, a gradação do obsessor, se é um suicida. E eu preciso saber disso para quê? Para me preparar. Porque se eu vou aqui, vou trazer uma comunicação do meu mentor, nossa, a minha preparação é muito leve, é muito fácil, porque ele vai trazer, né? Ele vai ali a te ajustar aquilo todo, porque eu já tenho um contato com ele há muito tempo. Então, o ajuste é muito fácil. Se eu vou trabalhar com o espírito perturbado, aí eu já preciso me preparar de um nível. Se eu vou trabalhar com um obsessor violento, a minha preparação já é outra. Certo? Já é muito mais profunda para eu aguentar aquele tranco. E se eu for trabalhar com suicida, mais ainda. Especialmente o pós-comunicação. Certo? Então, nós temos médiuns que se comunicam apenas com o mentor, tem médium que é mentor e sofredor, tem médiuns que é mentor, sofredor e enfermo, tem aqueles que são médiuns, mentor, sofredor, enfermo e obsessor, as várias gradações de obsessor e, por último, com suicida. Quem pode o mais perturbado, pode o menos perturbado. Tá bem? E isso tudo é necessário o conhecimento do médium sobre si mesmo. Qual nível eu consigo trabalhar? Eu sei que, assim, você queria uma resposta mais simples e rápida para você, de repente, fazer. Mas não existe uma resposta simples, porque tudo é um processo. Então, agora vamos ao Aldemir Musi.
Cláudio, a partir de quando o laço fluídico começa a se formar com o possível espírito reencarnante? Muito boa pergunta, Denir. Vamos lá. Os espíritos falam o seguinte, que no momento da fecundação já existe uma ligação do espírito com, né, o ovo, que é o óvulo fecundado. Alguns colocam até uma ação do espírito antes disso, né, através da fecundação, porque ali vai entrar em sintonia com as qualidades que o espermatozoide vai trazer para o corpo que vai se formar. Independente de onde nós pegamos aí a ação do espírito, nós temos que, a partir do momento que existe uma estruturação de uma função psíquica para a formação de um corpo, para a encarnação, o espírito, nessa função psíquica de reencarnação, aí nós vamos ter uma função psíquica de reencarnação. É uma componente psíquica responsável pela coordenação do processo encarnatório. Ali você já tem a formação, não é do laço fluídico, mas ali você já tem a formação dessa partícula virtual que vai formar essa ligação, esse laço fluídico. Porque, primeiro, antes da ligação com o corpo, é preciso a emissão dessas partículas virtuais, que nós chamamos de laço fluídico. Essas partículas virtuais que começam a interagir com a componente material. E aí não importa se está lá no espermatozoide ou se já está no óvulo fecundado, tá bem? Tudo depende de como o indivíduo prefere considerar, né, essa ação do espírito. Mas o laço fluídico, respondendo então sua pergunta de uma forma simples, o laço fluídico se forma no conceito de partículas virtuais a partir do momento que a função psíquica responsável pela reencarnação se formou, que é bem antes da ligação com a matéria. Tá bom? Espero ter esclarecido. Se não ficou claro, né, as três perguntas, né, coloque aqui mais um comentário que aí a gente tenta abordar. Nós não temos aqui no YouTube, também não temos no chat. A Abigail agradece, então acredito que tenha ficado claro, né? Um abraço para você, Abigail. Fique sempre conosco, viu? Nós temos nosso outro encontro na próxima segunda e temos também na sexta. Você entra lá no nosso canal do YouTube e você vai ter acesso a todas as informações, inclusive como você pode colaborar aqui para ajudar a manutenção do ICEB, porque estamos todos aqui no esforço de reconstrução e redirecionamento para dar a continuidade ao nosso querido Instituto. Então, Cláudio, você quer dizer mais algumas coisas, porque estamos sem outras perguntas? Só queria dizer, então, que o meu site pessoal é www.ccconte.com e nesse site se encontra os links, muito fácil encontrar os links, tanto para o curso Desvendando a Mediunidade, para a aquisição do livro Desvendando a Mediunidade pela Clube de Arte, certo? Hoje em dia ele é vendido pela Amazon, por tudo isso. Ali também se encontram os links para os nossos estudos de quarta-feira, das quartas-feiras, que é no meu canal pessoal, e ali tem vários temas, inclusive, né, o bloco sobre mediunidade, aí só precisa procurar qual bloco ali sobre mediunidade, porque nós já são 11 blocos de estudo, cada bloco ele trata um tema principal, mas são vários temas secundários, cada tema secundário são alguns estudos.
Porque esses temas não tem como nós abordarmos em uma hora, de forma, né, que fique claro. É preciso vários estudos. E ali, né, no meu site, eu procuro deixar tudo de uma forma bem fácil de ser encontrado. Muito bem. Agora, já que você falou do seu site, vamos falar aqui do site do ICEB. Ajude o ICEB, acesse o portal iceb.org.br. Isso aqui está aí no nosso portal ICEB. E clique no banner com a divulgação da novidade. É rápido e fácil, contribua e mantenha as nossas atividades. Você vai encontrar aí o nosso link para você ajudar o ICEB em nosso esforço de reconstrução e sustentabilidade. Abigail, nós vamos esperar você, sim. Você está dizendo, estarei participando na próxima. Obrigada. Nós também aguardaremos você com todo carinho. Agora, na sexta-feira, nós vamos ter um encontro também às 9h. Pode vir e chamar todos os seus amigos, viu? Então, agradecendo a você, a Maris, a Dalva Muzi, a Aldemir Muzi, a Isabel Conte, a Marisa Lima e, naturalmente, ao nosso Carlos, que está aqui conosco, e com a doutora Rosa Rita Martins, que vai fazer agora a nossa prece de encerramento, com o nosso agradecimento, Carlos, nosso agradecimento, Cláudio, por mais este nosso encontro de estudos. Então, que a paz de Jesus permaneça conosco. Abraço grande, Cláudio. Obrigada. Vamos orar com Rosa. Vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Espiritual, a toda a cúpula espiritual do ICEB. Vamos agradecer pela oportunidade que tivemos de aprendizado, agradecer ao Carlos Conte por tudo que ele nos trouxe de elementos para o nosso estudo e nosso aprimoramento, principalmente para aqueles que trabalham com a mediunidade. Obrigada, Mestre, por esses ensinos, por esses aprendizados. Nos agradecemos pelo nosso ICEB, por esse retorno que vai se estabilizando e se fortalecendo dia a dia, com tantos ensinos, com tanta grande variabilidade de matérias sobre a nossa doutrina, sobre a doutrina espírita. Aproveitamos nesse momento, Senhor, Deus Pai, nos pedimos pela paz no nosso planeta, nos locais onde há guerra, onde há ódios e ressentimentos. E, em especial, vos pedimos hoje também, Senhor, pelo nosso país, pelo Rio, que possamos encontrar a paz em cada momento, com a ajuda dos nossos amigos, mensageiros de paz, nosso Mestre Jesus, para que possamos, cada vez mais, ir trabalhando pelo nosso progresso, pelo progresso do nosso planeta, da nossa humanidade, e nos responsabilizando cada vez mais pelo cuidado com o meio ambiente. Assim pedimos que estejam sempre conosco. E vamos encerrar então nossas atividades de hoje. Graças a Deus.